Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero convidar você para meditar num tema muito interessante que eu aprendi esses dias e quero muito compartilhar com você isso. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 11. É um texto já bem conhecido, mas nós vamos abordar aqui para trocar uma ideia rápida com vocês sobre o quê? Sobre que o mais importante não é o que você pode fazer, mas o que Deus viu em você. Então você pode estar se perguntando no dia de hoje, o que Deus viu em mim? Que eu mesmo muitas das vezes não consigo enxergar. É claro que isso é uma pergunta que é difícil, né, para algumas pessoas, porque as pessoas, nós, de uma maneira muito rotineira, a gente vive se perguntando por quê? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Nós somos questionadores demais. E a Bíblia, ela diz assim, de que se queixa o homem, né? Ele se queixa do seu próprio pecado. Nós somos concebidos em pecado, mas isso não impede que Deus veja em nós algo que nós mesmos não conseguimos enxergar e que muito menos as pessoas de fora conseguem enxergar. Então, como a gente falou aqui, 1 Samuel no capítulo 16, tem um versículo 11 que eu quero ler com vocês aqui para a gente então dar continuidade ao nosso vídeo. Diz o seguinte, ó: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Esse texto aqui, ele fala na passagem aqui da Bíblia, ela conta quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. E se você ler todo o versículo, você vai entender que Davi, obviamente, é que foi ungido como rei. Mas, aparentemente, nenhum dos seus irmãos, muito menos o seu pai, tinham nele alguma coisa que realmente atraísse e que realmente pudesse dar a impressão de alguém dizer assim, nossa, esse vai ser um grande rei. Isso aconteceu quando Samuel viu os outros filhos de Jessé, que foram sendo apresentados primeiro, né? Eles foram sendo apresentados e em alguns ali, Samuel olhou e com o olhar humano, certamente porque aquele tinha um porte físico, era um soldado, já servia ao exército da época, enfim. Ele foi olhado de acordo com a aparência dele. E Samuel já atentou na aparência e iria ungir. Mas aí Deus falou com ele: não, peraí, não faz isso não. Não é esse daí não. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. Então, nesse trecho aqui da Bíblia, nós aprendemos muitas coisas. E dentre elas, é entender que, primeiro, né? Isso é de praxe. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para nós com um olhar diferente. E acredita em nós, no nosso potencial, muito mais do que nós mesmos acreditamos. E quando a gente fala assim, ó, o importante não é o que eu ou o que você pode fazer, mas o que Deus viu em mim e em você. Isso é o que é o mais importante. Por quê? Porque pelo olhar humano, Deus não chamaria ninguém, porque nós somos imperfeitos, né? Mas ainda bem que Deus não vê como vê o homem. E por isso, nós temos o privilégio de sermos chamados por Ele para fazer alguma coisa, para contribuir de alguma maneira.
o que aconteceu nesse episódio de Davi é que ele realmente era o menor, ele era o filho mais novo, né? Mas se a gente for trazer para os nossos dias, muitos são vistos pelos homens como desprezados ou desprezíveis, mas para Deus são vistos com um olhar diferente. Ele era o menor, mas se tornaria o maior, porque o olhar de Deus para ele ele transcendia, né? O que qualquer um de fora poderia imaginar. Qualquer um de fora, e certamente os irmãos de Davi ficaram ali, foi uma experiência estarrecedora para eles. Porque eles, um ou outro, devem ter olhado um para cada um e se perguntado, por que não eu? E por que não eu? Por que não você? Por que não? E por que logo ele? E aí eu confirmo, porque Deus não vê como vê o homem. Se você, meu irmão, está numa situação em que, seja em qualquer área da sua vida, talvez venha na sua cabeça, isso já passou pela minha cabeça também, por que que Deus não faz isso? Ou por que que Deus permite essas coisas se realmente Ele tem algo para mim? Por que as pessoas me desprezam? É claro que esse tipo de situação traz para nós um certo pesar, né? Um pouco de frustração. Mas Davi, ele não imaginava o que poderia vir à frente, no futuro. Ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, com certeza, dentre os irmãos, dentre a família, ele era menosprezado. Quantos de nós, quando muitas das vezes falamos sobre conquistar determinada situação, somos menosprezados pelos amigos, por aqueles que estão ao nosso redor, pelos próprios familiares, de não acreditar e achar que você está nisso há tanto tempo, como que você acha que vai conseguir conquistar tudo isso que você fala? Que tipo de sonho é esse? Enfim, Davi ele não imaginava o quanto Deus trabalharia na vida dele. E aí eu volto a dizer, o mais importante não é o que você e eu, o que a gente sabe fazer, ou o que a gente pode fazer. Mas o mais importante é o que Deus vê em nós. A sinceridade no teu coração, a humildade que você tem e o desejo que você tem de aprender alguma coisa nova para a glória de Deus e não para glorificar a você mesmo. Isso é importante nós guardarmos porque houve ali uma determinação. Enquanto esse jovem que estava lá desprezado, né? Vamos dizer assim, ou menosprezado, ou ninguém fez conta dele, porque se reuniram à mesa os que, como poderíamos dizer, os mais interessantes, né? Se rodearam ali para receberem a orientação do profeta, porém, havia uma determinação. Deus deu ao profeta uma determinação. Ainda que todos os que estavam ali envolvidos naquela situação não entendessem, Deus deu uma determinação porque ele queria fazer com que até mesmo o profeta compreendesse que Deus não vê como vê o homem. E então ele determinou, ninguém vai sentar à mesa, em roda à mesa, enquanto esse jovem que está lá no campo, enquanto o menor não estiver aqui junto. E quando o menor apareceu, foi o que a Bíblia diz. Ele foi ungido, o futuro rei de Israel. Que lição incrível, que lição importante. Nós, muitas das vezes, não acreditamos no nosso potencial. E isso é normal, até é comum, porque nós ouvimos muita gente dizer que a gente não vai conseguir. E então, durante muito tempo, se você escuta alguém dizendo para você que você não vai conseguir, se você não blindar a sua mente, é isso que vai acontecer. Você realmente não vai conseguir desenvolver o seu potencial, seja em qual área for. O desprezo das pessoas não pode embarrear o que Deus tem para fazer na tua vida.
em qualquer área da vida. Não só na vida religiosa, mas na vida dos relacionamentos pessoais, na vida profissional, enfim. Nós precisamos blindar a nossa mente em relação a essas coisas. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele vai usar alguém em algum momento para atacar a nossa intenção, de forma a fazer com que a gente pare e comece a baixar a cabeça e começar a desacreditar. E aí o diabo ele começa a colocar um monte de coisa, dizendo que você não é capaz, ou que você não consegue aprender, ou que ninguém tem paciência para te ensinar, sabe? São essas coisas que hoje em dia tá muito assim na sociedade como um todo. As pessoas desprezam umas às outras, assim, de uma maneira muito rápida, sabe? Esses dias eu estava conversando com a minha filha e ela falou que ela ia jogar vôlei na quadra, e aí uma coisa ela comentou para mim, que ela iria jogar vôlei, mas iria jogar na quadra, porque ela sabia que as arquibancadas estariam vazias e não teria ninguém para vê-la jogando lá na quadra, e obviamente ela não iria frustrar ninguém. Ela estava muito preocupada com que a plateia iria dizer em relação ao tipo de jogo dela, se ela sabe jogar bem, ou se ela não sabe jogar, ou se ela está aprendendo. Meu irmão, minha irmã, a realidade é o seguinte: as pessoas, elas normalmente vão desacreditar do potencial que você tem. Normalmente. Mas Deus é quem nos dá a força, é Deus que nos capacita a se destacar no que Ele quer para nós. Muitas das vezes nós se preocupamos muito mais com o que os outros estão falando do que com as promessas de Deus para a nossa vida. E isso faz nós vivermos de uma maneira frustrada. Eu não preciso se preocupar com o que os outros vão dizer em relação a uma prática de um esporte, a tocar um instrumento, enfim. Eu não preciso se preocupar com isso. Eu preciso me preocupar em fazer o que realmente me faz feliz, me dá prazer, honra a Deus, né? Sempre pensando dessa maneira, porque assim Deus, no momento dele, ele vai fazer com que a gente entenda que muitas das vezes não era aquele caminho realmente que ele queria que nós trilhássemos, mas ele sempre vai mostrar o caminho que ele quer para que a gente contribua de alguma maneira com o mundo, com a sociedade como um todo. Talvez você não tenha muita habilidade para um tipo de esporte, mas você tem para um outro tipo. E é assim que acontece. Alguns vão ter um talento muito mais apurado para um determinado esporte e vão se destacar naquilo. E ainda falando sobre essa conversa que eu tive com a minha filha, ela falou, e eu queria entender por que Deus então permite que outras pessoas tenham uma habilidade, um talento muito maior e se destaquem. E aí, dentre muitas coisas que eu falei com ela, eu falei que uma delas era essas pessoas que Deus permite que se destaquem, elas, em muitos momentos, elas servirão para inspirar outras pessoas de que é possível alcançar um nível mais alto. Elas poderão ser espelho, né, para algumas pessoas e elas vão participar do sonho de algumas pessoas. Esses grandes atletas que se destacam, tô falando sobre essa questão de atleta, né, nesse caso, mas em outras áreas também, grandes empresários, grandes escritores, grandes líderes religiosos, enfim, grandes homens da ciência. Nós podemos olhar para essas pessoas e de alguma maneira aprender alguma coisa com eles. E, é claro, vencer os nossos medos, vencer, né, o medo da frustração, de achar que nós não vamos conseguir. É melhor nós mudarmos isso e pensar que o importante não é o que eu posso fazer ou o que eu acredito que eu posso fazer, mas o mais importante é o que Deus vê, porque Deus não vê como vê o homem.
Ele conhece o profundo de cada um de nós. E Ele sabe exatamente a medida do que Ele pode, em qual área for, do que Ele pode injetar em nós para que a gente conquiste e honre a Ele acima de tudo. Porque para isso que Ele nos chamou. Honrar a Deus sobre todas as coisas vai nos colocar num nível diferenciado. Queiram as pessoas que estão ao nosso redor ou não. Isso vai acontecer se nós nos propusermos a honrar a Deus sobre todas as coisas e não ficar muito preocupado com o que os outros acham de nós, com o que os outros pensam ou falam de nós. Nós precisamos, diante de Deus, ser honrados. Então, eu espero que você tenha entendido essa palavra, esse bate-papo nosso aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei, coloca um comentário aqui embaixo que vai ser interessante e a plataforma vai entender que esse vídeo é importante e vai mostrar automaticamente para o maior número de pessoas. E também, se você quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que deveria ouvir essa palavra simples e bem objetiva. Não importa o que falam de você, o que mais importa é o que Deus pensa de você. Se você honrar a Deus, Ele vai honrar a você em todo o tempo. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.